Bom, as cidades do Vale do Paraíba registraram nos últimos dias um aumento no número de casos da influenza H3N2. Taubaté, por exemplo, teve um acréscimo de mais de 500% no número de pessoas infectadas com o vírus da gripe. Essa realidade não é diferente do que vem sendo registrado na maior cidade aqui da região, aqui em São José dos Campos. E é justamente para nos dar mais detalhes que nós recebemos aqui no Jornal Abre Aspas a secretária de Saúde do município, Margarete Correia. Participa conosco também dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira. Secretária, já quero lhe agradecer pela entrevista, pela participação. Já perguntando, nós iremos aqui abordar a questão dos casos da Covid na cidade, né? E também a questão toda do combate à variante Ômicron, mas há também essa outra situação emergencial na cidade, não apenas na cidade de São José, mas sendo registrada nas cidades aqui do Vale do Paraíba. Como é que estão os casos da influenza aqui na cidade? Muito bom dia para a senhora. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente, já tem 14 dias que a procura tem aumentado. E mais expressivamente, depois do dia 21, nós tivemos uma procura grande de porta, né, com sintomático respiratório, aumentando bastante, numa média de 1.600 a 1.800 pessoas por dia, se a gente for fazer essa média dos últimos 14 dias. E no dia de ontem, foram mais de 3.000 pessoas atendidas entre UPAs, Hospital de Clínica Sul e também no HM. Tivemos uma positividade de Covid aumentada, ainda não de uma forma significativa, né? Estávamos num momento baixo até a semana retrasada, de 1,9%, 2,5%, dobrou para 5%, né? 5 e pouquinho, e ontem, nesse dia que foi bastante puxado, nós tivemos um aumento de quase 14% dos testes feitos com Covid positivo. Então, é preciso que as pessoas possam se proteger, né? Estamos num momento realmente epidêmico da influenza. Com certeza deve ser a nova cepa. Na verdade, a gente só tem a consciência correta de qual cepa é quando é feito o sequenciamento genômico. Assim como no Covid, a influenza também é necessário fazer. Então, mas como é o vírus que está circulante, possivelmente esses casos todos são da nova cepa H3N2. Doutora Margarete, bom dia. Bom dia, José. As pessoas estão meio confusas em relação aos sintomas, confundindo sintomas de gripe e de Covid, né? A senhora podia explicar para a gente quais são as diferenças básicas para uma pessoa que nessa época anda muito preocupada com um simples espirro? Na verdade, José, a característica das duas se assemelham bastante, né? Por isso também a demora, inclusive no atendimento de porta, porque o quadro ele é muito semelhante e justamente o teste rápido do Covid é que tem possibilitado anular, né, excluir a possibilidade do Covid e logo você cai no H3N2. Mas, assim, de um modo geral, é preciso fazer essa exclusão, até porque a conduta médica com medicamentos e também com o isolamento, ele é diferente, né? Então, é preciso, os médicos têm essa digamos assim, mais dificuldade porque o quadro é muito semelhante. Dor de garganta, dor de cabeça, coriza. A diferença, talvez, assim, é que o Covid nem sempre vem com febre. Ultimamente não tem vindo mais com febre. E a gripe, ela vem com uma febre mais forte, né? O isolamento, inclusive, da gripe é quando cessa a febre. Aí não precisa, depois da febre, acabou a febre, não precisa isolar mais. E o Covid a gente sabe que não, a gente tem que ter 10 dias, né, para quem é o portador da doença, 10 dias de isolamento total, inclusive dos seus familiares, né? Então, algumas coisas são diferentes, mas muito poucas. No quadro geral, eu acho que o mais conveniente é que as pessoas façam realmente o teste de antígeno para o Covid. Nós estamos em vias de adquirir teste também rápido para influenza, mas ainda não tem no mercado, está chegando ao Brasil, e assim que tiver a oportunidade, nós vamos adquiri-los também para poder agilizar, porque
num caso de internação, não no caso de conduta normal, leve, mas no caso de internação, onde há transferência das UPAs para o hospital municipal, isso ajuda muito, porque na dúvida a pessoa tem que ficar na parte de Covid, e muitas vezes não é. E depois ela é transferida para o leito geral, né, de UTI. Sim. Então, esse diagnóstico diferencial vai ajudar muito se a gente já tiver o teste de antígeno, que ainda não foi disponível pelo governo, mas que se houver oportunidade, São José vai comprar. Secretária, sobre essa questão esses casos novos, só para a gente poder reforçar que a senhora comentou, nesses casos novos dessa nova cepa, ainda não há vacina, quer dizer, a vacina atual ela não contempla essa nova cepa. Perfeito, boa lembrança, com certeza. Nós vamos voltar a vacinar eu acho que o estado todo vai vacinar com a vacina que ainda tem remanescente da última leva de vacinas, né? Mas lembrando que as cepas que contém nessa vacina, ela é sempre, por isso que a gente toma todo ano, porque ela sempre tem mutações e a vacina é feita com a cepa circulante do ano anterior. Então, essa vacina que a gente vai retomar, que ainda é remanescente da de julho, né, e que a gente se estendeu e prorrogou por muito tempo, as pessoas na verdade, não houve uma imunização em massa como a gente pretendia, né? 1/3 da população de São José vacinou com a influenza. Por mais que a gente prorrogasse o prazo, não houve procura. E aí, hoje nós vamos receber 6.500 doses, mas são de cepas que não são as circulantes de agora. As circulantes de agora é H3N2, possivelmente, e que só vai estar contido no imunizante do meio do ano, ou seja, mais ou menos por abril, maio, a gente retoma a vacinação contra a influenza. Então, as pessoas que vão ser prioridades agora, nesse pouco remanescente que existe, que é de 6.500 doses, serão as vulneráveis para qualquer tipo de gripe, né? Então, são as crianças de 6 meses a menor de 6 anos, as gestantes, puérperas, os imunossuprimidos, esse público que vai ser priorizado agora. Nós vamos distribuir essas doses na rede para serem consumidas nessa semana e na próxima, enquanto houver estoque. Secretária, em relação à Covid, vacinação, como a cidade está, né? A gente vê que tem um número grande de vacinados já com as 2 doses, né? Sim. E agora tratar de conseguir que os faltantes cumpram sua parte, né? Como é que está o balanço da vacinação Covid? Então, José, é uma preocupação nossa também. A nossa cidade avançou muito e por isso teve muito baixa de casos, quase que zeramos os casos, né, por vários dias sem óbito, por vários dias sem casos novos. Mas, infelizmente, nessa última leva, né, do último mês, dos últimos 30 dias, onde realmente a gente, com a diminuição do período de intervalo, não sei o que aconteceu com as pessoas, mas assim, nós estamos hoje em São José, apesar de ter batido mais de 92% da cobertura da D2, né, da segunda dose, estamos hoje com 48 mil pessoas atrasadas para a D2, e dessas 48 mil, 74% são, a gente já fez o estudo, são de jovens com menos de 30 anos. Um primeiro bloco de 20 a 29 anos e o segundo 18 anos para baixo. Então, é um apelo que até aproveitando, né, ao alcance de todos vocês, é que sensibilize esses jovens, né, porque lembrando que as pessoas que não fecham o esquema vacinal, primeiro que não estão sendo protegidas pela própria Covid, seja ela qual cepa for, né, a Omicron que possivelmente está rodando, por ser inclusive mais transmissível, mas que as pessoas não vacinadas, quando elas contraem a doença, já que somente 0,7% das pessoas que vacinam contraem a doença, elas têm uma carga viral reduzida, ao passo que as pessoas que não fazem o esquema vacinal completado, ela prolifera com muito mais
quantidade mesmo, volumétrica desse vírus, e com certeza vai estar contaminando outras pessoas, seus familiares, seus amigos. Então, o que a gente pede aqui é que possam fechar, né, o esquema vacinal, assim como o reforço. Hoje, infelizmente, 131 mil pessoas em São José poderiam já estar imunizadas com o reforço, porque o tempo já permitiria isso, e também estão como faltosos os nossos sistemas. Então, São José tem se esforçado bastante para vacinar sempre o máximo, todas as medidas que a gente pôde inventar, na verdade, para alcançar essas pessoas estão sendo feitas, né? Foi feito em shopping, rodoviária, em vários outros cenários que não o das nossas UBSs, né? Tendo participação ativa de parceiros que estão nos ajudando, e até o Vacimóvel, que é uma coisa que foi inovadora e que a gente tentou, né, levar para as pessoas num horário alternativo, das 17 às 21 horas, essa possibilidade, nos bairros em que, sabidamente, pelos nossos sistemas, tem um pouco menos de cobertura. Tivemos sucesso? Sim, foram quase 2.000 doses dadas nesses dias, mas poderia ter sido mais, né? Mas lembrando que mesmo parecendo pouco, atingiu pessoas que, por alguma razão, né, ou de resistência mesmo, ou de impossibilidade, alcançou pessoas que talvez não fossem procurar as nossas unidades. Então, a gente atribui isso um grande sucesso, e vamos até já em cima dessa característica dos jovens que a gente estava comentando sobre a D2, nós vamos fazer a virada da vacinação do dia 29 para o dia 30, vão ser 24 horas de vacinação, acontecendo no CIPACS do centro, no laboratório CIPACS, ali na Praça Afonso Pena 243, para tentar, mais uma vez, de alguma maneira, conseguir a adesão daqueles que ainda faltavam. Secretária, sobre o acompanhamento da variante Ômicron, né? São José dos Campos confirmou o primeiro caso. Há algum outro suspeito em análise na cidade? Como é que está a situação? Deixa eu te colocar para assim, o sequenciamento genômico, ele é feito, é cedido pelo Instituto Adolfo Lutz, de uma forma amostral sempre, não é, o município não indica quem fazer o teste de sequenciamento, somente esses casos que foram os primeiros, que vêm de fora do país, né, no caso da primeira menina que foi identificada, aquela de Portugal, e também foi acompanhado os casos que vieram da África, que não manifestaram doença, mas só pelo fato de terem vindo de um local endêmico, foi feito o monitoramento e o sequenciamento, mas nem precisou, porque não houve a manifestação da doença. Então, na verdade, com certeza, em breve vai vir relatórios do Instituto Adolfo Lutz, que quando a gente faz o PCR, parte dele vai para Adolfo Lutz para fazer esse sequenciamento, mas ele é feito de forma amostral. Então, nós não temos resultados ainda, mas certamente, até pela velocidade, né, da contaminação que a gente está tendo nesses dias, nesses 3 últimos dias. Ontem foram 217 pessoas positivadas em São José, né? Uma coisa que a gente estava tendo assim 5, 6 por dia, né? Então, com certeza ela deve estar assim circulando, e as pessoas precisam lembrar que qualquer doença respiratória a gente só pode inibir com o uso constante da máscara, distanciamento e tudo mais. Infelizmente a gente está à beira aí de nova festa, né, do Ano Novo, e é difícil, mas as pessoas precisam se precaver, porque a influenza também é uma doença muito que pode se agravar, e muitas pessoas já estão internadas, inclusive, quase 30 pessoas somente com a influenza, já afastando o Covid. No quadro de Covid, a gente tem 33 pessoas internadas no HM, fora no particular. Então, de influenza, 5 pessoas estão na UTI. Então, que as pessoas tenham a responsabilidade de se guardar e resguardar a vida do seu próximo. Aí até aí reforça a questão da decisão acertada, né, de manter a obrigatoriedade do uso da máscara, né, porque estava se cogitando de se retirar essa obrigatoriedade, né, pelo Estado de São Paulo. Então, portanto, ainda é toda essa questão da preocupação quanto a essa variante, mas também dessa toda
questão envolvendo a essa influenza, né? A influenza H3N2, aos casos de gripe que vem aumentando na região. Então, por enquanto, secretária, a alternativa sempre é uso de máscara, né? A proteção é essa, né? O uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, são as regrinhas que já vinham sendo colocadas aí desde o começo da pandemia e que valem ainda agora para essa nova variante, para esses novos casos de gripe na cidade. Não, com certeza. Foi uma decisão acertada do governo. Nós, em São José, já havíamos já recomendado ao nosso prefeito, através do nosso comitê, que não baixássemos a guarda no uso da máscara, mesmo que o governo liberasse, né? Então, a gente tem seguido aqui com muita responsabilidade, vendo e acompanhando, monitorando diariamente os riscos e realmente não tem como abrir mão desse equipamento tão importante, e eu vejo isso que cada vez mais, né, agora com essa leva da epidemia do influenza, mas ainda que é extemporânea, né, normalmente é sazonal, é de inverno, estamos tendo isso, e a gente precisa ficar atento para que casos, vidas não se percam. Eu acho fundamental, eu sempre fui super... assim, até meio, às vezes até dura nesse sentido, né? Eu puxo a orelha mesmo do pessoal e principalmente da atualização da vacinação. Não existe por que não vacinar, essa é a questão, né? Se tem algum meio de você melhorar a sua imunidade, é preciso fazer. Então, para que outras doenças não ocupem espaço. Quando a vacinação não ocorre de uma forma maciça, você dá oportunidade, inclusive, para aparecer as novas cepas, né? Elas tornam resistentes e acontece a mutação. Se a gente estivesse, talvez, seguindo desde aí de agosto, que a gente estava numa cobertura maravilhosa da população, se não tivéssemos todos esses faltosos, quem sabe até a entrada do vírus da influenza não fosse barrada, porque existe uma batalha que a gente não enxerga entre os vírus. E quando a gente realmente aumenta a imunidade para um, consequentemente você está aumentando para os outros. Perfeito, muito bem. Conversamos com a Margarete Correia, que é secretária de Saúde de São José dos Campos. Secretária, muito obrigado pela entrevista, ótimo dia e boas festas aí nesse final de ano para a senhora. Desejo mesmo a todos que estão nos assistindo, para você, para o José Ferreira, muito obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês. Um ótimo dia, ótima semana e feliz 2022.